a minha mãe, eu quero pedir para que vocês fiquem em pé, para a igreja possa reconhecê-la. Certamente muitas já conhecem a Michele, já ministrou alguns cursos aqui. Pode assentar-se. Obrigado, pastor Antônio, junto com a Camila, pelo carinho, confiança em fazer com que um convite tão especial para mim, honra para mim, poder estar aqui nessa noite. Qual é o segredo da multiplicação? O que é que você tem querido multiplicar na sua vida? Existem muitos sonhos, existem muitos projetos, e naturalmente projetos que o Senhor Deus coloca no seu coração. Qual é a sua necessidade de multiplicação? Para responder essa e outras perguntas, eu quero te convidar para que você abra ou acesse a sua Bíblia, na carta de Tiago, irmão de Jesus, do capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Trago um abraço para vocês do meu pastor presidente, pastor Rafael Abdala, presidente também da Convenção Batista Capixaba. Como ele bem diz, fica tranquilo, Tiago tem toda a Bíblia. Está logo depois de Hebreus, mas já no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Amém? Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor o conhecimento, sendo homem sem ânimo e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o soberbo em seus caminhos. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque esta é a Tua palavra que foi lida e será explanada especialmente num momento tão precioso da vida da igreja, onde completa 28 anos. Certamente tempo que o Senhor abençoou a sua igreja. Certamente tempo, Pai, que o Senhor vem alimentando espiritualmente os membros que aqui estão, que o adoram em espírito e em verdade. E agora que entendemos e ouvimos da Tua palavra, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, para que possamos saber tudo o que o Senhor quer de nós nessa noite. Assim nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. O que estava acontecendo aqui? Tiago, que segundo os teólogos, os estudiosos, dizem que essa foi a primeira carta escrita para o novo evangelho. Agora, foi escrita entre os anos 45 e 49 depois de Cristo. Tiago escreve para aqueles crentes que estão dispersos por Samaria. Por que eles estavam dispersos? Havia uma perseguição. Os apóstolos de Cristo haviam anunciado o evangelho e muitas pessoas iam se convertendo. E com as pessoas que iam se convertendo, a maioria delas eram judeus. Isso cria uma revolta entre os judeus catedráticos, aqueles que achavam que iam alcançar a salvação seguindo as 613 leis judaicas. Mas agora os apóstolos pregam um novo evangelho, pregam a salvação através da graça de Cristo. Então o sinédrio se revolta contra eles e começa uma perseguição ali. Não suportando tal perseguição, esses judeus convertidos ao cristianismo agora saem pela Galileia, pela Judéia, alguns vão até Roma, fugindo dessa perseguição do sinédrio dos judeus. Então, Tiago escreve essa carta para estas pessoas que se sentem perseguidas, pessoas que se sentem humilhadas, pessoas que se sentem com o seu coração sem paz para poder adorar a Deus. Eu não sei qual é o motivo que tem tirado a sua paz, mas quero entender que o Senhor Deus, através da Tua palavra, traz uma palavra de conforto para o seu coração. Assim como Tiago fala aos judeus cristãos agora,
continua falando ao meu e o seu coração nessa noite. E aqui nós aprendemos pelo menos 3 lições muito importantes. E a primeira delas é: a sabedoria é um presente de Deus. A sabedoria é um presente de Deus. Acompanha comigo o que está escrito no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Para que eu e você possamos multiplicar os nossos projetos, e para que esses projetos possam se realizar na nossa vida, é necessário ter sabedoria. E Tiago vem ensinar para mim e para você que a sabedoria é um presente de Deus que Ele dá para todos, liberalmente. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer colocar sabedoria no seu coração, para que você possa tomar as melhores decisões das suas vidas hoje. Para quando eu e você orarmos a Deus, quando eu e você acordarmos a Deus em nosso primeiro momento com Deus, a gente fala para Ele: Senhor, assim como Salomão pediu ao Senhor sabedoria, dai-me sabedoria também. Dai-me sabedoria nas minhas decisões, dai-me sabedoria para eu poder falar tudo de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida, e com a sabedoria que é dada gratuitamente por Deus, como presente de Deus, eu e você possamos alcançar os nossos objetivos. Aconteceu no ano de 1987, uma menina chamada Letícia. Isso aconteceu no Piauí. Letícia ia para a escola e naquela escola a sua professora de matemática percebia que ela tinha uma capacidade perfeita, uma capacidade anormal de realizar cálculos complicados, números, equações. Regra de 3 para ela era moleza, equação biquadrada. E aí ela ia trabalhando na trigonometria e trabalhando em todos os aspectos matemáticos, e a professora olhava para ela e pensava assim: como ela consegue? Não é normal que alguém da idade dela tenha um dom tão precioso. E aí pergunta para essa menina: Letícia, o que você faz para conseguir se dar tão bem na matemática? Tenho certeza que aqui nós temos todos os alunos nota 10 em matemática. Mais ou menos, né? Nota 9. Então, essa menina falou assim: olha, professora, eu não sei como tenho essa facilidade. O que eu sei é que todas as vezes que eu preciso fazer alguma coisa, todas as vezes que eu vou começar a estudar, especialmente essa matéria, eu peço a Deus que abra minha mente, que abra o meu coração, para que eu possa fazer as coisas tudo bem feito. E a primeira aplicação que nós temos aqui: peça a Deus sabedoria antes de qualquer decisão na sua vida. Peça a Deus sabedoria antes de qualquer estudo. Peça a Deus sabedoria antes de começar qualquer projeto na sua vida. Reconheça que a sabedoria é um presente de Deus, e sendo presente de Deus, a sabedoria precisa ser consagrada ao Senhor. Valorize sua mente, usando a sabedoria que Deus te dá para servir. Valorize sua mente usando a sabedoria que Deus te dá para ensinar. Valorize a sua mente usando a sabedoria que Deus te dá para edificar a vida do irmão, a vida no seu trabalho, edificar a vida da tua igreja. Mas o texto ainda nos ensina uma segunda e preciosa lição. A sabedoria se desenvolve com fé e esforço. A sabedoria se desenvolve com fé e esforço. Para vocês que são bons de memória, em primeiro lugar, a sabedoria é um presente de Deus. Em segundo lugar, a sabedoria se desenvolve com fé e esforço. Olha o que está escrito no do verso 6 até o verso 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor a sabedoria, sendo um homem sem ânimo e inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, Deus dá a sabedoria liberalmente como presente para nós, mas para que nós possamos desenvolver essa sabedoria, agora nós precisamos ter constância, nós precisamos ter perseverança. Para desenvolver essa sabedoria, nós precisamos ter esforço. Quando o Senhor Jesus chega na frente de um túmulo que estava fechado por uma pedra para ressuscitar Lázaro,
O Senhor Jesus chega ali e ele tinha poder para ressuscitar Lázaro. Jesus tem poder para continuar operando milagres hoje. Ele está aqui nessa noite e ele chega para as pessoas: Lázaro, olha, tirem a pedra. E depois ele fala: Lázaro, vem para fora. Certamente o Deus que estava ali para ressuscitar Lázaro podia retirar a pedra com um sopro, podia retirar a pedra com uma palavra, podia retirar a pedra apenas com o seu poder, porque Ele é onipotente, mas Ele nos dá o privilégio de poder participar do processo. Ele nos dá o privilégio de poder nos esforçarmos, assim como Ele fez com que aquelas pessoas ali presentes retirassem a pedra para que o milagre acontecesse. Agora Jesus nos dá sabedoria como presente, mas Ele também espera de mim e de você que nós nos esforcemos para que essa sabedoria seja desenvolvida, para que os nossos projetos, os nossos sonhos possam ser multiplicados e obtenham êxito para a glória de Jesus. Primeira ilustração que nós contamos foi no Piauí, uma menina extremamente talentosa em matemática. Agora nós saímos do Piauí e vamos para Recife. João, um faxineiro de hospital, trabalhava naquele hospital e ficava encantado com o trabalho das enfermeiras, com o trabalho dos médicos, e ele sonhava um dia em ser médico na sua vida. Mas o sonho para João era muito difícil de se realizar. Ele não tinha dinheiro para pagar uma boa faculdade, ele não tinha condições emocionais para fazer aquilo. E pede sabedoria para Deus, e Deus mostra para ele: João, você vai ser médico. Sabendo disso, que a sabedoria que Deus havia colocado no coração de João, agora trabalhando 8 horas por dia naquele hospital, ele começa a estudar no mínimo mais 8 horas por dia, 16 horas sem parar, trabalhando, estudando. Nos momentos de folga, ele lia os livros ali do hospital. Ele procurava conhecer mais e mais. Naquela época não havia ENEM. As pessoas estudavam para fazer o vestibular. Agora João passa no vestibular e se torna, depois de 6 anos, o primeiro médico faxineiro que trabalhou naquele hospital, a ser residente e trabalhar naquele hospital. Quando nós conseguimos aliar a sabedoria que é presente de Deus ao nosso esforço, Deus dá vitória. Eu e você precisamos nos esforçar espiritualmente. Como que se esforça espiritualmente, pastor? Através da oração, através da comunhão diária, através da presença das células muito bem administradas pelo pastor, através daquilo que Deus coloca no seu coração, que são caminhos perfeitos, através da consistência dos cultos, através da adoração verdadeira ao Senhor Jesus, porque Ele quer que aqueles adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas além de nos esforçarmos espiritualmente, precisamos também nos esforçar emocionalmente. Certamente você já ficou frustrado em alguma situação da sua vida. Certamente algum sonho que não se realizou no tempo que você queria. Certamente alguma pessoa que te fez ou te colocou para você algumas palavras que você não merecia ouvir. Certamente algumas decepções dentro da família. Talvez algumas decepções com as amizades. Mas nesse tempo de decepção, Deus está preparando você para algo maior. Nesse tempo onde você é frustrado, Deus está te preparando na universidade, e a universidade de Deus é no deserto. É necessário passarmos por algumas situações difíceis, para que dentro dessas situações difíceis, a nossa inteligência emocional possa crescer cada vez mais e mais. Precisamos nos esforçar espiritualmente, precisamos nos esforçar emocionalmente, mas precisamos nos esforçar também moralmente. O mundo tem oferecido muitas coisas. O mundo oferece coisas que para nós poderiam ser boas, como o aparelho celular, que é uma ferramenta poderosa se for usada para o bem. Mas quantos de nós ficamos horas e horas naquele aparelho, vendo coisas que não glorificam a Deus, vendo coisas que não contribuem para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas? Precisamos nos esforçar espiritualmente, precisamos nos esforçar emocionalmente, precisamos nos esforçar moralmente. Em primeiro lugar, a sabedoria é um presente de Deus. Em segundo lugar, a sabedoria se desenvolve com fé e esforço.
Mas o texto ainda nos ensina uma terceira e preciosa lição. A sabedoria transforma o coração soberbo em um coração humilde. A sabedoria transforma o coração soberbo em um coração humilde. Olha o que está escrito do verso 9 ao verso 11. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque o rico passa como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o soberbo em seus caminhos. Tiago coloca agora o humilde em uma posição de honra. A palavra de Deus nos ensina que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. A vida nos ensina isso. A soberba precede a queda. O rico confia na sua força, o rico confia na sua inteligência, no saldo da sua conta corrente, nas suas aplicações. Mas o pobre, ele confia no Senhor. E quando eu e você temos Deus, nós temos tudo. E precisamos entender que todas as coisas boas e toda boa dádiva vem do Senhor para as nossas vidas. Tudo isso que acontece nas nossas vidas, precisamos tributar a Deus, não a nossa inteligência, não a nossa sabedoria, mas a sabedoria do alto dos céus. Porque a sabedoria mundana, a sabedoria terrena, a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 3, vai dizer que essa sabedoria terrena, ela é demoníaca. É o jeitinho brasileiro. É aquela ideia de querer levar vantagem em tudo. É aquela ideia de querer saber mais do que os outros e provar para os outros que você sabe muito mais do que todo mundo. Vencer debates, conseguir provar para as outras pessoas que você é bom demais. Mas a Bíblia nos diz que nós somos pó. A Bíblia nos diz que nós somos barro e vasos frágeis de barro. Talento sem humildade murcha, talento com humildade floresce diante do Senhor, diante da igreja do Senhor, diante da sua família, diante de toda a sociedade. A primeira ilustração que eu falei para vocês foi a menina que gostava de matemática em Piauí. Aí saímos para o faxineiro que queria virar médico no Recife. Agora nós vamos pensar e chegar na região sudeste, estamos em São Paulo. Em São Paulo havia um maestro muito conhecido, muito famoso, chamado Daniel Martins. Daniel agora começa a ensinar música para pessoas carentes. E vai até a periferia, aluga um galpão, coloca ali alguns instrumentos e começa a ensinar para aquelas pessoas ali música de todas as áreas. Desde o início, começando com flauta, passando por bateria e os outros instrumentos. Vocês já perceberam que eu não sou bom em música, nem matemática. Mas então, começa a ensinar ali, e daquela academia que ele monta ali, daquele ensino, Daniel Martins começa a tirar pessoas com dons e talentos dados por Deus para ocupar as orquestras do Brasil inteiro na música. E quando perguntavam para essas pessoas, olha, onde você aprendeu a tocar tão bem? Quem te ensinou isso? Foi Daniel Martins, mas nós não vimos isso em lugar nenhum. Nós não vimos isso dizendo que foi ele. E aí os repórteres foram até Daniel e perguntaram para ele, olha Daniel, o que está acontecendo aqui? Por que você não mostra para o mundo inteiro esse trabalho que você está fazendo? E Daniel fala, isso não é importante para mim. O importante para mim é que eles cresçam, o importante para mim é que eles se deem bem, o importante para mim é que o fruto de tudo que eu estou plantando floresça, para a honra, para a glória de Jesus. Valorize a humildade mais do que títulos, valorize a humildade mais do que beleza, valorize a humildade mais do que reconhecimento. Cuidado com as palmas. Palmas para Jesus é excelente, como nós batemos aqui, e devemos continuar louvando e adorando a Deus durante todo o tempo. Mas ainda em São Paulo, no teatro, havia uma família de mosquitos. Mosquito, pastor? Tem bicho agora na ilustração?
E o mosquito adolescente vivia pedindo para os pais para ir nesse teatro. Pai, deixa eu ir no teatro? Não. Mãe, deixa eu ir no teatro? Não. Deixa eu ir no teatro? Não. E elas nunca deixavam ele ir no teatro. O menino mosquito ficava frustrado com isso. Certa vez ele falou: pai, deixa eu ir no teatro. Eu prometo que vou me comportar. Tá bom, meu filho, pode ir no teatro. Mas cuidado com as palmas. Lembra que você é mosquito, palma é perigoso. Palma pode te matar. Meu irmão, minha irmã, cuidado com as palmas. Eu já queria convidar aqui à frente o Ministério de Louvor e Adoração. Pedir que... É o filho do Leandro que está aqui no teclado, né? Pedir que me ajude nessa hora. Lembre-se, talento abre portas, mas humildade mantém o meu e o seu coração no lugar certo. O talento abre portas, mas a humildade mantém o meu e o seu coração no lugar certo. A sabedoria é um presente de Deus. A sabedoria se desenvolve com fé e esforço. A sabedoria transforma um coração soberbo em um coração humilde. Quero encerrar com vocês falando de um homem muito humilde. Nossas ilustrações começaram no Piauí, com a menina da matemática. Da menina da matemática foi para Recife, com o faxineiro que queria virar médico. De Recife agora vai para São Paulo, região sudeste, com aquele homem maestro, que ensinava gratuitamente e não queria glória para si. Agora nós vamos para a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Aconteceu no ano de 1987. Ben Carson, um médico neurologista, o médico naquela época mais famoso do mundo inteiro. Para quem não viu o filme ainda, Mãos Talentosas, eu recomendo. Uma história muito especial, e eu não vou contar aqui a história de vida do Dr. Ben Carson. Mas nesse dia ele estava ali, um homem que tinha vindo do nada, com a sabedoria que Deus tinha dado de presente para ele, com o esforço que sua mãe fez com que ele tivesse ao longo da sua vida. E agora, como diretor do hospital John Hopkins, em Baltimore, ele resolve aceitar fazer a cirurgia. Eram 2 gêmeos siameses, haviam nascido com a cabeça colada, cada uma colada na outra. Esses gêmeos se chamavam Patrick e Benjamin Binder. E eu falo da história real, não estou falando do filme. E o médico decidiu operá-los, mesmo sabendo que até aquela época não havia nenhuma cirurgia nesse mundo que havia obtido êxito, sucesso, todas as vezes que quiseram fazer uma cirurgia dessa forma. Houve morte, houve decepção, houve choro. Mas o médico agora resolve fazer essa cirurgia. E os pais estavam desesperados porque nunca havia dado certo. E a cirurgia começa. 22 horas de cirurgia. Mas antes de começar aquela cirurgia, o Dr. Ben Carson olha para os céus e fala: Senhor, a sabedoria é sua. Senhor, foi o Senhor que me deu de presente. Ele coloca diante de Deus, e ali naquela sala, centro cirúrgico, onde haviam vários médicos, a maioria não cria em Deus. Às vezes a ciência se afasta de Deus. E Deus, Ben Carson, coloca diante dele toda a sua pequenez. Fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, faz com que a sabedoria que o Senhor me deu dê resultado aqui na vida desses gêmeos. Faz com que a sabedoria que o Senhor me deu dê resultado aqui na vida dessa família. Pai, mostra a sua glória para todos esses médicos que estão aqui, que estão incrédulos diante da ação do Senhor. Meu irmão e minha irmã, Deus pode fazer uma ação preciosa, maravilhosa na sua vida hoje. Você pode sair daqui restaurado, com os seus projetos agora cheios da sabedoria de Deus, para que eles possam ter uma condição de êxito, de vitória. E depois de 22 horas, o Dr. Ben Carson sai daquela sala de cirurgia e fala para a família: você quer falar primeiro com qual dos 2 gêmeos? Sucesso. Viveram ainda muitos anos, para a glória de Deus.
E o Dr. Ben Carson diz assim: olha, se algo deu certo aqui nesse centro cirúrgico, foi porque Deus estava presente, foi porque Deus agiu. Eu apenas segurei os instrumentos. Ore antes de tomar suas decisões no trabalho. Ore antes de tomar as decisões na sua igreja, suas decisões pessoais, suas decisões na família, pedindo sabedoria para Deus. Porque quando Deus dá sabedoria, Deus pode multiplicar as nossas vitórias. Deus pode multiplicar a nossa alegria. Deus pode multiplicar a nossa vida. Coloque seus dons e talentos diante de Deus, se esforçando em cada um deles. Lembre-se que a sabedoria é dada por Deus. O esforço abre o caminho. A humildade revela a intenção do coração. Mas antes que Deus multiplique os nossos bens, nós devemos pedir a Deus que Deus multiplique pessoas. Nós devemos pedir a Deus que Deus multiplique nossos dons. Nós devemos pedir a Deus que Deus multiplique em nosso coração perdão. Que Deus multiplique em nosso coração paz para com todas as pessoas. Que Deus multiplique em nosso coração o amor, assim como Jesus Cristo nos amou. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos